Que a gente precisa trazer esse ideal de felicidade que está lá longe, inalcançável, para essa felicidade de percurso, que é estar nos lugares certos, tomar as melhores decisões em boas companhias. Isso é, como diria a propaganda, isso não tem preço. Se a felicidade tiver que ser ganhar na loto, casar com um astro ou com uma grande cantora, é claro que essa felicidade vai ser inalcançável e cá entre nós é bem discutível. Mas essa felicidade aqui de ter atendido aos nossos amigos que nos trouxeram até aqui, essa felicidade já é alcançável, já foi alcançada. Parabéns para todos nós. Se nós tivéssemos que responder o que a gente mais precisa, seria fácil de responder? O que eu mais preciso? Tem inúmeras faixas, inúmeras camadas, do mais superficial até o mais profundo. Eu vou citar um filósofo muito importante, chamado Jafar. Para quem tem cultura de desenho animado, sabe do que eu estou falando. É o vilão de Aladim, filósofo muito conhecido. E que diante do gênio da lâmpada, ele teve que responder a nossa pergunta: o que você quer? Qual a resposta sua para o gênio? E ele, como bom vilão, os vilões geralmente são muito inteligentes, e esse não fugiu à regra. Ele pediu algum poder mágico que pudesse atender todos os seus pedidos. Olha só, é o pedido perfeito. Você, ao invés de gastar o seu pedido com uma coisa qualquer, você pede uma coisa que vai lhe solucionar para sempre. Qual é, no nosso caso, esse pedido inteligente? Qual é a nossa necessidade que resolve todos os nossos problemas? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Não tem nada mais importante do que algo que nos capacite a tomar boas decisões. Porque se você tiver uma ferramenta que lhe proporcione boas decisões, você fez o pedido correto, e daí você abre todas as portas para a tua vida. Mas o que é? Qual é essa varinha mágica? Qual é esse mecanismo que propicia a gente tomar as melhores decisões? A resposta é bons valores. O que nos dá lucidez são bons valores. São os valores, a lucidez em torno dos valores, que nos torna capazes de tomar boas decisões. E nós estamos num momento da transição planetária, num momento chave, não da nossa vida, mas de todas as nossas vidas. Nós somos aquela classe de repetentes que tiramos nota ruim no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre, e que estamos na sala de recuperação. A má notícia é que nós tiramos nota ruim o ano todo, mas a boa notícia é que, se vocês lembram bem, não iam todos os alunos com nota baixa para a recuperação. Só iam aqueles que faltava pouco, que faltava meio ponto, no máximo um ponto. Aqueles que faltava muito, já nem pegava a recuperação. Nós pegamos. Nós estamos na terra, fomos escolhidos para estarmos na escola de Deus. Então, com as provas já acontecendo, nós precisamos tomar as nossas boas decisões e precisamos saber quais são os valores. Pois André Luiz tem um diálogo fantástico no livro Ação e Reação, que nos ajuda muito nesse sentido. Ele se deparou com um grande instrutor espiritual, e diante dele ele apresentou a questão da vida dele, que é na verdade a nossa questão. E ele formulou da seguinte forma: o que é o bem e o que é o mal? É a pergunta clássica para você saber os valores. O que é o bem e o que é o mal?
E a resposta do sábio, porque sábios verdadeiramente sábios, eles são simples. Esse negócio de ser gente complicada é coisa de pseudo-sábios. Pseudo-sábios é que gostam de enfeitar, complicar, colocar palavras complicadas. Ele já começou assim, ó. Vamos deixar de lado todas as teorias, as filosofias, as teologias, para ser bem práticos. Todo mundo quer o bem na terra. Não é surpreendente uma resposta dessa? Os maiores criminosos, corruptos, terroristas, pedófilos, estupradores, todos só querem o bem na terra. A diferença que há entre as pessoas é o âmbito do bem que se quer. Porque o violento quer o bem para quem? Só para ele mesmo. O corrupto quer o bem para quem? Para ele mesmo. A questão não é de o bem contra o mal. Todo mundo na terra só quer o bem. A questão é de âmbito. E isso torna a coisa muito concreta. Você, por exemplo, tem querido o bem para quem? Tem feito orações para pedir o bem para quem? Tem atuado para fazer o bem para quem? Fica muito concreta a questão ética, a questão valorativa dessa forma. E assim nós vamos entendendo o que os Espíritos já tinham revelado para Allan Kardec. A fonte de todo o mal da humanidade é uma só: o orgulho e o egoísmo. O que é o egoísmo? É o bem só para o ego, é o bem restrito, se a farinha é pouca, se a farinha é muita, não interessa, é meu pirão primeiro, é a solução do meu problema, tudo sou eu. A fonte, todos os problemas humanos, as disputas de estacionamento na Black Friday, as corrupções em Brasília, o terrorismo, tudo que você imaginar tem como fonte única o orgulho e o egoísmo. Ok, esse é o nosso ponto de partida. Mas e o nosso ponto de chegada, qual é? Esse é fácil. A quem o alto colocou como modelo e guia, para nos servir de modelo e guia, perguntou Kardec para os espíritos. E a resposta foi: vede Jesus. Então, a nossa trajetória existencial vai do egoísmo ao que Jesus representa. O que Jesus simboliza? Qual é a essência de Jesus Cristo? Amor. Então, a nossa trajetória vai do egoísmo ao amor. Vamos colocar então em termos práticos, que não interessa mensagem, não interessa teoria. Em termos práticos, o mal e o egoísmo são o aparente mal, e o egoísmo são o bem exclusivo, o bem que exclui todo o resto, onde só o meu bem importa. E o amor de Jesus é um amor para quem? A quem Jesus ama? A gente pode falar para todos, e a gente já se pergunta assim: até os corintianos? Até os argentinos? Será? Baixando um pouco de Jesus, Francisco de Assis deu uma enorme dimensão do que é o amor, de a quem a gente ama. Ele chamava de irmão quem? Quem era irmão para Francisco de Assis? Toda a humanidade? Os animais também? Os vegetais também? As coisas também? O filme famoso sobre Francisco de Assis era Irmão Sol e Irmã Lua. Por quê? Porque ele chamava tudo que existia: a irmã cadeira, a irmã mesa, a irmã água. Mas isso é só poesia? Não. Os Espíritos nos revelaram que a nossa trajetória é do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer que você que está sentado aí na sua cadeira, esse princípio espiritual que habita esse corpo agora, já habitou antes quem? Nós somos descendentes apenas dos macacos?
como queria Darwin, antes dos macacos nós viemos dos vegetais, dos animais, dos vegetais e das coisas. Porque o que a gente chama de inanimado não tem respaldo na ciência. Quando você fala de um objeto inanimado, ele é formado no fundo por átomos. E o átomo é uma coisa paradinha. A matéria o átomo é uma coisa inerte, que não tem nenhum movimento, não tem vida dentro dele. Claro que tem. Todos nós ainda lembramos. Não precisa ir para a física quântica. Só os elétrons, a gente já sabe que eles estão em constante movimento. Há vida em tudo. Ou como diz de uma maneira muito mais poética Beto Guedes, tudo que move é sagrado. Tudo que move é sagrado. E tudo move. Nada há parado no universo. Então, para a gente fazer essa trajetória, o que é necessário? Vamos lá, vamos concordar. Há um abismo enorme entre o egoísmo praticado pela gente e o amor praticado por Jesus. Não tem um abismo muito grande? Qual é a ponte que vai fazer a gente chegar, nós, egoístas, chegarmos ao amor de Jesus? Qual é essa trajetória? O que é necessário fazer para isso? Todos os mestres, a filosofia, a psicologia e Jesus convergem para um grande mecanismo de expansão da alma, de expansão da fraternidade e de expansão da consciência. É através desse mecanismo que nós faremos essa trajetória. Os nomes variam. Há correntes filosóficas que chamam de alteridade, é o termo comum. O altruísmo é um termo mais antigo. A psicologia chama de empatia e Jesus chama de compaixão. O que é a compaixão segundo Jesus? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ora, é absolutamente lógico, é límpido que se o egoísmo, se o mal reside em eu pensar o bem unicamente para mim, cada movimento que eu sair do meu único ponto de vista, da minha verdade totalitária, e buscar o ponto de vista do outro, é um avanço a comemorar, é um gol, é uma vitória espiritual, que nem todos estão abertos. Vocês concordam? Tem gente que, por exemplo, eu gosto de falar que a gente vai na maternidade e vê aquela maternidade particular, todas aquelas portas com camisa de time. E a gente deveria se espantar com isso, porque os pais são tão amorosos, tão altruístas, que permitem que o filho goste de qualquer esporte, desde que seja futebol. E que dentro do futebol goste de qualquer time, desde que seja o dele. A brincadeira, a ironia que a gente traz para cá é que esse é o amor Paula Toller. Eu quero você como eu quero, longe do meu domínio você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Esse é o amor exclusivo, o amor que tem que ficar na minha mão, que tem que ficar na mão. Enquanto faz o que eu quero, eu amo. Quando eu não faz o que eu não quero mais saber. Existe isso na Terra? Existe isso nas famílias, no trabalho, no trânsito, na política. E a gente chama de amor. A gente chama de amor isso. Deveria ser. Eu acho que é um grande pecado chamar isso de amor. E sabe onde fica caracterizado esse pecado? Em Moisés, que fala: não usais o santo nome de Deus em vão. Os superficialistas ficam disputando se o nome de Deus é Alá, Deus, Javé, quem mais tem aí? Nomes de Deus. As religiões ficam disputando
Qual é o nome de Deus? Alguém sabe o nome de Deus? O nome de Deus foi revelado por João no Evangelho. Deus é amor. É a melhor revelação, é a melhor definição de Deus. Deus é amor, é simples, simples assim. Então, para a gente fazer essa trajetória, cada vez que você disser que ama alguém, você precisa saber: eu estou buscando o ponto de vista do outro, eu estou buscando ouvir o que o outro quer. Ouvir parece uma arte super simples, não é verdade? Parece a coisa mais comum que tem, pois Jesus falou a respeito do ouvir: eles terão ouvidos, mas não ouvirão. Modernamente, um autor que eu gosto muito, Rubem Alves, ele tem um artigo. Ele é ex-pastor evangélico e é um autor que muito referência na área da educação. Ele tem um texto chamado Escutatória. Nesse texto ele fala: tem muitos cursos de oratória, nenhum de escutatória. Eu tinha a ideia de fazer um curso de escutatória, mas acho que não vai ter aluno nenhum. Ninguém quer escutar. Ninguém quer escutar. A prática das pessoas é: a pessoa te escolhe para falar dos problemas, fala 5 minutos, você fala comigo foi pior, e fala 20 na cabeça dela. Ninguém escuta ninguém. Se você for essa pessoa que sabe escutar, se você tiver na sua família, nas suas amizades, alguém que sabe escutar, conserve como ouro, como diamante. Quem sabe escutar é uma dádiva de Deus. Eu já fui no CVV Samaritanos, já fui voluntário do CVV Samaritanos. A gente era simplesmente proibido de interpretar o que as pessoas falavam, de dar conselhos, de falar o que ela deveria fazer. A gente só acolhia e dava fé na pessoa. Você é capaz, vai com fé, pensa mais. E a pessoa ia falando sobre os problemas e organizando o que ela queria, e no final falava: obrigado pelos conselhos que você me deu. E você não tinha dado nada, você tinha apenas escutar, colocar-se no lugar do outro. Que grande caminho espiritual, psicológico e filosófico é esse, que tão pouca gente dá valor. Não ama, um homem não ama de verdade uma mulher se não colocar-se no lugar da mulher. A mulher vice-versa, é claro. Pais não amam seus filhos, exceto se conseguirem se colocar no lugar deles. É claro. E isso é tão importante que a reencarnação vem para suprir a nossa lacuna. A maioria das pessoas, a gente brincava lá fora, a maioria das pessoas no espiritismo, no espiritualismo, são o que a gente pode chamar de espiritólicos. A pessoa mudou de religião, mas continua pensando do mesmo jeito. Ela vem e acha que reencarnação é só a maneira dos espíritas de Deus punir os homens. E a gente ainda fala: é resgate, está sendo punido, a pessoa fez o mal numa vida, matou numa vida, está sendo assassinado nessa, abortou numa vida, tem problemas de infertilidade nessa. É Deus punindo, tá vendo? Deus não mata, mas é chato, olha lá, pegou. E a gente ainda gosta. E às vezes usa Deus como jagunço. Eu não vou me vingar, mas Deus vai te pegar. Oh, como é que é? Como é que é isso? Ah, mas se reencarnação não é isso, o que é então? Pois é, reencarnação é a empatia física, empatia carnal. Como assim? Empatia é um movimento que a gente deve fazer por boa vontade. Homens reconhecerem que o ponto de vista masculino não é o único na Terra e precisa aprender com o ponto de vista feminino. Homem tem alguma coisa para aprender com mulher? E mulher tem alguma coisa para aprender com homem? E as gerações? E os países? Brasileiro tem alguma coisa para aprender com japonês? O que vocês acham? No nosso complexo de vira-lata a gente acha impossível, mas até japonês tem coisa para aprender com brasileiro.
Sabia? Eles vão para a escola, levam o nome da família, e quando não passam de ano, alguns deles se matam por não passar de ano. No Brasil, quantos você ouviu falar que se matam por não passar de ano? Isso é uma atitude emocionalmente interessante, é uma resiliência que nós temos, e que nem sempre no Oriente as pessoas mais rígidas vão ter, porque está sujando o nome da família. Aqui nem mais nome de família tem. A pessoa se identifica hoje em dia pelo primeiro nome. Eu tinha um amigo que o primeiro nome dele era Shakespeare, e escrito certo, Shakespeare, de Lima. Então hoje as pessoas são assim, tem um nome super complicado, depois é Souza. Talita, meu nome é Talita. Nossa, se você... Eu faço dedicatória nos livros, aí as pessoas perguntam, qual é o seu nome? Jennifer? Então soletra, por favor. Jennifer é um nome complicado, tem tanta grafia que você não sabe mais. Nós precisamos aprender a arte da empatia. E o que Deus quer, o caminho principal, é fazer empatia de boa vontade, de coração, reconhecendo no outro, nas pessoas que estão à nossa volta, grandes lições que a vida, que a lei de atração, que o planejamento reencarnatório fizeram para você. Aquela pergunta que talvez já tenha povoado a mente de muitos de vocês: por que eu tive a mãe que eu tive? Porque eu tive o pai que eu tive, os filhos que eu tive. Você pode, estudando a lei de reencarnação e a lei de atração, você pode entender como a gente atrai para a vida da gente exatamente as pessoas e situações mais necessárias para a gente aprender e se transformar. É muito bonito entender isso. Parar de brigar com a vida. Vocês brigam com a vida? Quando chove, que horror. Quando faz frio, quando faz calor, tudo é ruim. Ai, meu marido não lava uma louça. A outra fala, o meu marido lava, mas não lava do jeito que eu quero. A gente briga sempre, briga com tudo, briga com a vida, briga com tudo que acontece. 2 torcedores de futebol assistem o mesmo jogo e eles saem com uma certeza: o juiz roubou. Só que cada um acha que roubou contra o seu time. 2 irmãos, ao relatar uma mesma infância, vão sair com a mesma certeza: os pais preferiam o outro. A gente sempre não consegue escapar desse egoísmo. Nós não temos conseguido escapar da prisão do egoísmo. E como a gente tem dificuldade para fazer empatia de boa vontade, homens aprendendo com mulheres, brasileiros com argentinos, santistas com corintianos, agora é parmeirense, né? Levamos uma goleada dos caras. Nós temos muito para aprender com o diferente, muitíssimo. E o dia que a gente reconhecer isso, a nossa vida se expande, a nossa vida aumenta. Descobrir isso é descobrir que caridade não é coisa de santo. Caridade é coisa de gente inteligente. Porque a maneira de você, colocando-se no lugar do outro, só tem caridade para quem se coloca no lugar do outro. Caridade não é da cesta básica, caridade não é da brinquedo, não é da roupa. Pode ser, você pode dar tudo isso com sentimento, e aí é caridade. Mas se você só ouvir alguém no ônibus, você não deu nada e fez caridade. Às vezes fez mais do que o cara que distribui um monte de cesta básica. Caridade é oração, é empatia. Todos os caminhos levam ao amor. Todos os caminhos, parafraseando o Império Romano, o orgulhoso Império Romano, todos os caminhos levam a Roma, é o contrário de Roma. O contrário de Roma é amor. Todos os caminhos levam ao amor. Nós precisamos entender e buscar esse ponto de vista em tudo. Cuidando de planta, você tem uma plantinha,
coloca num lugar, a planta começa a definhar. Se você não se coloca no lugar da planta, você não vai conseguir entender quanta água ela precisa, quanto vento ela precisa, quanto sol ela precisa. E ao não se colocar no lugar da planta, você vai matar a planta. Isso acontece com bicho também? Acontece com bicho também. Especialmente aqueles que a gente se comunica menos com ele, como os peixes, por exemplo. Você compra peixe, morre na tua mão feito doido, porque você não consegue se colocar, não consegue a empatia com os peixes. E a gente, principalmente com os seres humanos, a gente não consegue. E aí o que Deus faz? Quando vê que a humanidade não consegue empatizar com o diferente, Ele nos traz a empatia física, a empatia prática. E assim que o rico, que explorou pobres por muitas vidas, incapaz de solidarizar-se com os pobres, adepto da utopia, da ideologia de que pobre é tudo vagabundo, quantas vezes a gente não viu isso? E ouve ainda hoje. O rico que humilhar pobres por várias vidas, que não aceitar a empatia da boa vontade, ele pode ser colocado na empatia física. O que é a empatia física para o rico? É reencarnar pobre. E a empatia física do machão, do opressor de mulheres, é reencarnar mulheres. E do racista que oprime negros, o que é? Vocês entendem? Reencarnação não é punição. O Deus de punição não é o Deus de Jesus. A reencarnação é Deus colocando a pessoa no lugar do outro. E assim você consegue não se envenenar, não se revoltar com os fatos da vida. Quando a gente assiste uma notícia de pedofilia, que sentimento você tem com relação à criança, à vítima? Que sentimento? Revolta. Que mais? Raiva. Esses sentimentos fazem bem para você? Imagina a cor espiritual do Brasil quando há uma notícia dessa. Que cor fica? Do Brasil, do teu estado, da tua cidade, da tua casa. Que cor fica a tua casa? Que cor fica você quando você vê uma notícia dessa? Isso é doença que, se não for tratada, vai precisar do centro espírita, do médico, vai precisar do psicólogo. Resolve? Bastante passe, resolve? Resolve no sentido da amenização dos sintomas. Mas se você continuar com o mesmo padrão de ver o mundo, a mesma maneira de ver o mundo, você sai daqui, vai ter notícia ruim amanhã? O que vocês acham? Vamos lá. Exercícios premonitórios. Vamos ser profeta aqui. A certeza que amanhã vai ter notícia ruim. Se você não tiver uma atitude para entender isso, você vai se revoltando, se amargurando, ficando pessimista e brigando cada vez mais com a vida. Vocês se reconhecem nesses sentimentos? Haja centro espírita. Diz que eles estão programando aqui 24 horas agora o passe, né? Vai ser 24 horas o passe agora. Gente, é brincadeira, por favor. A solução da nossa vida, não há cura sem autocura. Não há modificação da tua vida se a modificação não vier de você. Jesus, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Quem vai ser mais que Jesus? Tem algum médico aqui na casa mais que Jesus? Vamos procurar. Se Jesus precisava da tua fé para te salvar, para te curar, quem é que vai te curar sem a tua participação? Quem? Ninguém. Então, vocês aqui têm que estar preparados. Quem veio aqui e não está disposto a rever os seus próprios padrões, rever os seus próprios pontos de vista, esteja preparado a uma amenização dos sintomas, que, no entanto, vão voltar. E não adianta olhar, tomar passo com o olho aberto ou fechado para ver se o passista é forte ou fraco. Não é do passista. A questão é nossa. O reino dos céus está
dentro de vós. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, minha gente, nós vamos continuar fugindo da vida. Por outro lado, quem estiver pronto para aceitar, eu preciso mudar o meu ponto de vista, aí, meu amigo, você está num caminho maravilhoso. É o caminho da transformação da vida. É o caminho que sabe que sem mudar nenhum fato da tua vida, a tua vida pode se transformar. Agora eu não entendi. Sem mudar nenhum fato da vida, a vida se transforma? Como? Como? Como a vida pode se transformar se continuar tudo igual? Se você olhar os fatos de outro ponto de vista. Se você entender que a vida é uma escola e que tudo, mesmo um aparente mal, é uma lição. Que a vida é um hospital e que tudo é terapia. Mesmo aquilo que contraria os seus pontos de vista. Aí você, ao invés de brigar com a vida, você vai a favor da vida. Isso é pouca transformação? É muito difícil. Não. Simplesmente acaba o mal. O que vocês acham se eu falasse não existe o mal na Terra? Vocês me internavam já? Manicômio? O que vocês acham? Não existe o mal na Terra. O mal é apenas o bem que você ainda não conseguiu compreender. Então vamos lá. Você é uma criança de 4 anos de idade, a sua mãe fala assim, vamos supor uma mãe sincerona. A mãe sincerona fala assim, filhinho, hoje mamãe vai levar você para uma moça de branco e enfiar uma agulha desse tamanho no teu braço, tá bom? A criança já fica meio assim. Você vai comigo, mãe? Vou. Tá bom. Mas por que vai colocar essa agulha no meu braço? Para injetar a doencinha. O que a criança vai fazer? Vai querer? Por que não? Ela não consegue entender. É um bem tomar vacina, mas ela não consegue entender. O que ela não consegue entender? Que quando a vida coloca um pouquinho de mal no corpo da gente, e também na alma, e também na vida, é porque com superando aquele pouquinho de mal, o corpo fica mais forte. Quando vier a doença mais forte, o corpo já tem anticorpos, e aí ou a doença não se manifesta, ou se manifesta atenuada. O princípio é o mesmo do aparente mal que está na vida de todos nós. Não existe mal, só existe vacina. Tudo na vida é vacina, que coloca um pouquinho de mal no nosso corpo, para gerando condições, gerando força, gerando lucidez, nos faz ficar cada vez mais fortes, mais resilientes para enfrentar os fatos da vida. E olhando assim, a gente para de brigar com a vida. Já faz tempo que a gente precisa parar de brigar com a vida, porque nós somos o maior inimigo de nós mesmos. Nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta a Bíblia. Qual é a resposta? Nós. Nós somos o nosso grande inimigo. No momento que a gente parar de boicotar a nossa felicidade, a nossa vida se transforma. Boicotar a felicidade é mais ou menos assim, ó. Um carro com 4 pessoas de uma família que não se entende, está andando por uma zona rural, atravessa um atoleiro e atola. E as pessoas estão se quebrando dentro do carro. Como o carro atolou, todo mundo abre a porta e sai. Um vai para o lado direito e empurra para o lado esquerdo, outro vai para o lado esquerdo e empurra para o lado direito, um vai para frente e empurra para trás, um vai para trás e empurra para frente. E o carro não sai do lugar, é claro. Se você tem acreditado no mal e tem acreditado em Deus, você está se auto-boicotando. Não existe o mal na terra. Estude, compreenda as leis de Deus, a lógica que o mundo funciona, e você vai perceber que tudo na vida é a seu favor.
que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Não é à toa que o Livro dos Espíritos se organizou em 1019 perguntas e respostas, e que ele é todo organizado em cima das leis de Deus. Deus não funciona à toa, não funciona arbitrariamente, ele tem leis, lei de causa e efeito, lei de sintonia, lei de ação e reação, tudo isso sob a grande Constituição Universal, que é o que Emmanuel, o guia de Chico Xavier, chama de lei do amor sagrada e única. Então, quando nós compreendermos a ação de Deus, a gente vai entender que não existe o mal e que nos cabe, abrindo-nos para o amor, finalmente podermos agir com Deus, parar de nos auto-boicotar e nos abrir para a saúde e para as bênçãos que vêm todo dia. Nós estamos acostumados ao Deus te abençoe. Quem já ouviu isso na vida? Quantas vezes você já ouviu Deus te abençoe? Ilusão, né, gente? Dá a impressão que o problema da nossa vida é falta de bênção de Deus. O que foi? Licença-prêmio, férias. O que aconteceu com Deus que não te dá bênção? Nosso problema nunca foi falta de bênção de Deus. As bênçãos de Deus vêm todos os dias para todos os homens, desde o serial killer até os santos. Todos recebem bênçãos de Deus. Só que alguns se abrem para elas e outros se fecham. Uns se abrem no amor, na fraternidade, e outros se fecham no orgulho e no egoísmo. Essa é a nossa decisão. Veja a você mesmo, hoje, amanhã, em cada decisão que você precisar tomar, não uma batalha entre o bem e o mal, mas na polarização entre egoísmo e amor. Obrigado, boa noite.